Meu nome é André Gustavo Figueiró. Irei apresentar um trabalho sobre cultivo do chuchuzeiro, referente à disciplina da olericultura. O chuchuzeiro é basicamente uma hortaliça originária da América Central do México, né? É uma cucurbitácea, assim como as abóboras, melões, melancias, entre outros. Vale destacar que é uma das hortaliças, está entre as 10 hortaliças mais cultivadas no Brasil, sendo o Brasil o maior produtor mundial, né? Os maiores estados com produtores dessa cultura é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco. O tipo de cultivo predominante é o convencional, ou seja, que vai utilizar a questão de adubo químico, a questão de arar, de fazer a limpeza, de basicamente movimentar o solo, de usar inseticidas e assim por diante. Tá. Aqui, ó, os principais usos, como diria o comediante Paulinho Micharia, né, o comediante gaúcho aí, o chuchu tem três vitaminas, A, B e C, né, que seria água, bagaço e casca, né. Mas na prática, será que é assim mesmo? Aqui, ó, o chuchu tem muitas características boas, né. Ele possui um sabor suave, fácil de digestibilidade, ou seja, um alimento que tu comer ele não vai te pesar no estômago. É rico em fibras e pobre em calorias, ou seja, ele vai te dar bastante saciedade, né. Ele se destaca por ser uma fonte de aminoácidos, potássio, vitamina A e C e do complexo B, né? Questão de como comprar o chuchu, que seria interessante na hora de escolher, né? Os frutos tem que ter um cuidado especial por ter um aspecto fresco, né? Ter aquele brilhozinho na casca dele, parecer inchadinho assim, com uma boa textura e não ter machucado, porque como ele é um fruto muito sensível, né? Qualquer machucado vai reduzir muito a vida útil dele, né? Em condições de ambiente, a gente consegue conservar o chuchu de 3 a 5 dias após a gente colher ele, né? Já na geladeira, a gente consegue deixar por mais tempo, entre 6 e 8 dias. Isso em sacola plástica, é claro. Aqui na tabela 1 aqui está descrito aqui um pouco da composição nutricional do chuchu. A questão de como consumir ele, dá para fazer refogados, cremes, soufflé, salada frita, etc. O chuchu em alguns países não é somente consumido o fruto, também é consumido as raízes, folhas, brotos, tem usos medicinais, né? Tanto que os usos medicinais podem ser problemas gástricos, né? Isso pode ter questão da relação de fibra dele, é um alimento fibroso, é bom para o estômago, é bom para formar um bom bolo fecal, né? Deixa o estômago saudável. Tem efeito diurético na cozinha sem sal é recomendado para reduzir problemas com hipertensão arterial. A classificação botânica, né? O nome científico dele é Sechium edule, é da família dos Cucurbitáceas, como já foi citado. O hábito dele é trepadeira, ou seja, a gente tem que montar o sistema dele para ele poder se agarrar. A flor dele é monóica, ou seja, assim como no milho. Ou seja, aqui, ó, ele tem tanto a florzinha mágica como a fêmea. Essa aqui é a florzinha fêmea, ela tem basicamente essa região aqui um pouquinho mais inchada. A flor macho já não teria essa região, né? E esse aqui é o fruto do chuchuzeiro. Aqui basicamente a brotação limita essas gavinhas aqui, ó, como a gente pode notar, para ele basicamente se jogar, assim como as outras cucurbitáceas, como melão, melancia, pepino, que imitem isso daqui para se agarrar, né? Para se agarrar em alguma estrutura para subir, né? Sendo uma trepadeira. As variedades, basicamente, não tem tipo variedade assim bem específica. As variedades são determinadas muitas vezes pelos agricultores pelo próximo consumo local, para quem que eles vendem, como que é o consumo deles, né? Ou seja, se baseia no critério de seleção dos próprios agricultores e dos consumidores locais. Ou seja, se um consumidor deseja um produto, digamos, com casca mais escura, né, ele basicamente vai ter maior procura. Isso tende a influenciar um pouco, muitas vezes, o produtor a oferecer esse produto, né? Ou seja, os padrões vão se diferenciar, os tipos de fruto vai diferenciar de região para região. Por exemplo, no estado de Santa Catarina, aqui, ó, os três grupos de chuchu mais plantados é o branco, ou creme, o verde claro e o verde escuro, né? Tá. Dentro desse grupo ainda pode variar a questão de tamanho, rugosidade, ter os acúlios, ou seja, ser um pouquinho mais áspero ou menos áspero a casca dele, né? Portanto, você tem uma grande variedade de tipos de frutos e de plantas de chuchuzeiro, né?
Isso basicamente essa variabilidade é bem grande. E também o ponto de colher ele também muda um pouco a questão da forma dele. Aqui quando pode ver aqui, né? Esse aqui é o chuchu verde escuro, pode ver que ele é mais espinhento. Esse aqui é um verde claro, esse aqui é um verde claro liso. Esse aqui já tende um pouquinho para mais claro, branco ou creme. As principais tratos culturais, né? Questão de polinização, né? Por ser uma planta monóica, ele depende muito da questão de polinização. O que é importante então a gente ter quando a gente vai instalar um sistema de cultivo? É basicamente a gente ter quebra-vento e ter abelha e ter a questão de abelhas as africanizadas, a Apis mellifera, que vai ser muito importante para a fecundação, porque por essas abelhas têm um tamanho mais adequado para levar o pólen de flor para a flor, né? E geralmente esses insetos eles executam as suas atividades pela manhã, né? Ou seja, quando tu for fazer a aplicação de algum produto, tem que produto inseticida, né? Para alguma parte tem que prestar atenção nisso no horário e os insetos mais têm atividade para evitar causar danos a eles, né? Porque eles basicamente estão ajudando muito, muito mesmo na produtividade do sushi. Tanto que quando chove, ou tem vento, ou tá nublado, ou tá meio frio, e que tem menos atividade desses insetos, basicamente baixa bastante a produtividade do chuchu, né? Para ver a importância desse inseto, né? Questão de clima, aqui a temperatura ideal entre 18 e 27 graus. Ele cresce acima de 11 graus para germinar, né? Temperatura acima de 28 graus, em temperaturas excessivamente quentes, eles exercem uma redução na taxa de fecundação. Ventos frios são bem prejudiciais, é muito exigente de sol, basicamente. Em regiões, o plantio em regiões frias com altitude entre 400 e 600 metros, seja aqui em Santo Augusto em torno de 400 metros a altitude aqui, né? É mais recomendado nos meses de fevereiro a março, porque basicamente tu vai executar nesses meses porque, né? Vai ser um plantio adiantado, né? Porque basicamente tu vai plantar, essas plantas vão se desenvolver até o inverno, depois vão entrar em dormência. Depois elas vão voltar a brotar. O que isso vai ajudar em quê? Basicamente as plantas plantadas nesse período, né, elas vão conseguir acumular maior índice de reserva para brotar no inverno seguinte. E isso vai trazer a melhor produtividade. E basicamente as plantas vão ter mais vigor, né? Elas já estão ali e quando aparecer as condições adequadas ambientais vão crescer, já vão emitir flor e assim fruto, ou seja, já vão estar instaladas e com reservas. O plantio também pode ser colocado em setembro, só que, digamos, em setembro, tu plantar, se desenvolver, digamos, a planta vai ter muito menos reserva do que se tu plantasse tipo em fevereiro o chuchu. Aqui, como eu já falei, né, tu tem que proporcionar boas condições para os insetos, que é uma questão de quebra-vento, até mesmo às vezes colocar lonas ao redor do chuchuzeiro, se não poder botar árvore, tela, sombrito, proteção contra o vento, assim por diante. O plantio, né, tem que ser solos bem estruturados, profundo, né, local com boa luminosidade, não é bom local com sombreamento. Evitar locais onde foi plantado outros cucurbitáceos, como pepino, abóbora, porque basicamente tem doenças que podem pegar do chuchuzeiro. Isso é muito importante. É a questão de fitossanidade. Escolha e preparo dos frutos, né? Frutos são características desejadas pelo consumidor, ou seja, tu vai selecionar o que seria melhor, tu conseguiria vender. Não pegar só de uma planta mãe, pegar várias plantas mães, por quê? Basicamente para tu ter maior variabilidade genética, né? Para evitar se ocorrer alguma doença, né? Que todas as plantas não sejam afetadas e acabe terminando o teu chuchuzal, né? É basicamente para tu ter uma condição mais diversificada que vai impossibilitar maiores danos por alguma condição climática. Ou seja, essa diversidade entre as mães vai ajudar a evitar percas, né? Basicamente é pegar mais de um pé diferente, né? De chuchu, né? Os frutos para destinar basicamente ao plantio devem ser colhidos com 28 dias a partir da fecundação da flor. O peso tem que ter em torno de superior a 500 gramas, tem que ser um chuchu bem
bem grande, bem vigoroso. O armazenamento para o plantio é bom armazenar no local fresco e ventilado. O plantio do fruto tem que ser quando iniciar seu entorpecimento e germinação antes de emitir as raízes, ou seja, não pode plantar um chuchu que já está emitindo brotos. Isso eu vou demonstrar melhor no próximo slide. Aqui, como eu coloquei, não realizar o plantio com brotações vegetativas, pois consome muita energia do fruto. É basicamente isso, né? Quando ele começa a emitir as brotações, basicamente ele está sugando muita energia do fruto semente, né? Isso vai reduzir o vigor dele e, consequentemente, lá na frente vai demonstrar essa produtividade. Preparo do berçário é muito importante aqui, ó. A questão de recomendação é tu fazer adubação no local de acordo com a recomendação da partir de análise de solo. Colocar o fruto, o bom é só tu largar ele de pezinho com a parte que está entumecida para encostando no solo, né? Isso eu irei demonstrar melhor adiante, né? E se caso tiver um clima seco, ou o solo não tiver boas condições, ou tiver alguma dificuldade de irrigação, né? É bom tu enterrar cerca de 50% desse chuchu, né? Pode ser de forma horizontal ou de pezinho mesmo. Basicamente aqui, ó, essa brotação aqui, ó, esse aqui não está ideal para o plantio. O chuchu nesse estado aqui, esse aqui já está consumindo muita energia. O estado que se deve preconizar aqui, ó, é plantar o chuchu é esse aqui, ó. No caso que não tem essa brotação. Já que esses demais aqui é uma demonstração de como seria o plantio. Isso aqui é um plantio em sistema direto de hortaliças, né? E aqui basicamente foi arrancado, aqui já está emitindo raiz e já está brotando. Aqui, continuando, os critérios de espaçamento, né? Isso vai variar de região produtora, né? Aqui para nossa região, aqui, ó, regiões mais frias com altitude maior que acima de 400 metros, aqui dá para botar a configuração de 6x6, 6x9, pois as plantas têm maior vigor, né? E é muito importante tu manejar o, o parreiral latado com entrada de luz. Por que é importante essa entrada de luz? É basicamente para tu não configurar muitas vezes um microclima muito sombreado, muita umidade, que isso vai favorecer doenças e pragas, né? Então, a partir que tu começa a tirar ramos doentes, a tirar excesso de ramo que muitas vezes está dobrado, mal colocado, tudo isso vai facilitar a entrada de luz, né? Colocar uma população adequada, né? População adequada para essa altitude entre 125 e 250 plantas por hectare, né? Isso em média, né? Pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. A recomendação aqui é que a cada 2 anos, né, a gente troque basicamente as plantas do chuchuzal, né? Isso pode ser feito alternando as linhas ou alternando áreas, né, para que tu não fique sem produzir num determinado ano, né? Tem que ficar atento a isso. E no fim do ciclo, ou seja, na entrada do inverno, que morre as plantas, né, aqui para nós, né, é recomendado tu fazer a limpeza do chuchuzal. O que tu vai fazer? Tu vai tirar os ramos, os restos culturais para evitar que o inóculo da doença fique ali, né? Fique ali naqueles restos e quando voltar a crescer a cultura, lá por setembro, eles se instalem, eles venham se instalar com maior vigor no chuchuzal. Ou seja, tu tira esses restos, leva para um lugar bem longe dali para dar o devida destino, seja fazer a composteira ou adubar outras espécies de plantas, né, que não sejam curcubitáceas. Fertilidade e adubação. Essas tabelas aqui são basicamente o nosso manual de adubação e calagem. O que ele recomenda aqui, né? Isso daqui é de acordo com o teor de matéria orgânica no solo. Isso vem da questão da análise, né? Pode ver que aqui que esses números aqui precisa uma quantidade bem alta de nitrogênio, sendo que o nitrogênio tu dá preferência por questões orgânicas, né? Ou seja, nitrogênio orgânico, chega esterco de aves, cerco bovino e assim por diante. Tu dá preferência por esse tipo de fornecimento de nitrogênio. Deve ter cuidado muito com excesso de nitrogênio, porque uma planta que cresce muito rápido por conta do nitrogênio acaba ficando mais suscetível à doença, né? Ele não consegue produzir todas as substâncias necessárias para se proteger de fungos e doenças num determinado período. Isso deixa uma janela de entrada para os fungos, né?
Questão do fósforo e potássio, que o fósforo tu faz adubação, tu pega a recomendação de fósforo e já coloca junto na hora de tu realizar o plantio no berçário, mistura tudo. Isso por conta do fósforo não ter uma grande, ter a translocação muito baixa, ou seja, tem que ficar próximo à raiz para a planta poder absorver isso. A adubação com potássio tu aplica 10%, né? Na hora do plantio, e o restante tu divide de acordo com o ciclo, né? Pode notar aqui pelos números aqui que dependendo do nível aqui, é bem exigente a cultura do chuchu, né? Aqui, ó, essa tabela aqui é basicamente uma recomendação de adubação, né? Que eu tirei de um livro Plantio Direto de Hortaliças. Isso basicamente aqui está por semana, né? Ou seja, cada semana, primeira semana de setembro, por exemplo, aqui tu colocar 10 kg de nitrato de amônia mais 8 kg de cloreto. Tá, mas a questão eu sempre vou colocar esses valores aqui? Não. É uma questão tem que haver muito com o diagnóstico, fase da planta. Essa aqui a tabela é uma tabela básica, é tipo um roteirinho que tu vai seguir e vai te ajudar no manejo. Mas basicamente ela não é determinante no teu manejo. Dentro dela tu vai executar as devidas variações. Tá. Realizar a adubação de forma parcelada, via fertirrigação, se possível, isso é muito importante. Realizar a primeira aplicação de nitrogênio após o início da frutificação, como falei, para evitar excesso no crescimento inicial, porque vai formar plantas com excesso de vigor e que vão produzir mais ramos do que fruto, né? Tem que cuidar dessa relação entre ramos e frutos, ou seja, tu quer produzir frutos e não ramos, né? Ou seja, tem que ficar atento à questão da adubação adequada. Quando for adubado, tem que prestar atenção na tonalidade de cor para realizar as aplicações, ou seja, isso vai muito do conhecer a planta, né? De ver como que ela funciona. Isso é uma questão mais, como que eu vou dizer, mais de prática do produtor, do técnico que está envolvido, né? O porcionamento da adubação pode variar de acordo com os sinais visuais da planta. Como eu falei, às vezes a planta tá folhas mais verdes, tem um verde mais escuro, estão com um verde mais forte. Isso aí vai interferir na adubação, né? Durante o período de dormência é recomendado o uso de adubos verdes, né? Ou seja, lá em maio, lá início de maio, junho, lá basicamente que ocorre, tu faz a limpeza, morre tudo os baraços do chuchu, né? Tu vai tirar todos os baraços de chuchu e tu pode plantar um nabo, uma aveia, uma leguminosa seria interessante, uma ervilhaca, para tu fazer a cobertura até iniciada novamente. Esse quadro aqui, ó, esse aqui é muito importante que para tu manejar a adubação parcelada aqui. O quadro de ajuste de adubação de acordo com a condição de planta. Qual que é a importância desse quadro manejo de adubação? Esse quadro aqui tem muito a ver que ele pega condições do clima e relaciona com a adubação. Por exemplo, aqui no 01 aqui, ó. Quando tem temperaturas entre 20 e 25 graus, está ensolarado, ou seja, tem boas condições ambientais, né? E ocorre a diferença de cor verde entre as folhas maduras e as novas, né? Ou seja, está faltando muitas vezes alguma coisa de nutriente, está refletindo nas folhas. O que tu vai fazer? Tu vai aumentar em 30% a quantidade de adubos recomendados para a semana. Ou seja, tu vem aqui nessa tabela aqui e basicamente tu olha aquela adubação naquela semana. Digamos aqui estamos em novembro, 14 quilos e 10 kg de potássio, 14 kg de nitrato de amônia e 10 kg de potássio. Eu vou aumentar em 30% essa adubação no caso para aquela semana. Outro exemplo, contrário aqui, ó, 6.1 aqui. Aqui os frutos, né, a condição de com baixa aqui a condição, ou seja, o clima não está tão favorável, né? Basicamente tu vai reduzir, tu vai deixar de aplicar, tu vai deixar de fazer a aplicação, né, no caso, ou seja, isso geralmente vai ocorrer lá no final do ciclo, quando já está frio, já tem poucos frutos, assim por diante. Isso é uma questão de escolha, ver que não está produzindo muito, não vai ter resposta de adubação. E assim, essa tabela é basicamente um guia para te ajudar nessa tomada de decisão.
É. Essa aqui é a marcha de fertilidade e absorção. Peguei da abóbora híbrida tipo Texucabuto. É basicamente para ajudar a ilustrar a questão do chuchuzeiro, sendo que o chuchuzeiro tem um ciclo um pouco mais longo, ou seja, tem uma questão de variação, né? Essa curva aqui que tem a bolinha é basicamente a curva dos frutos. Pode notar aqui ó, que a partir dos 56 dias, né, essa curva ela vai e sobe, e a partir daqui já começa a reduzir. Possivelmente, essa curva aqui deve ser o fato de ter uma redução na demanda do próprio fruto, do fruto. Já a curva se quadradinha, a curva da raiz, pode notar aqui, ó, que em praticamente todas aqui, ó, há um acúmulo de massa, ó, que ele vai acumulando ao longo do ciclo, né? Seja para nitrogênio, seja para fósforo, seja para potássio, seja para cálcio. Basicamente é isso aqui. Isso aqui são os macronutrientes. Aqui os micronutrientes também não é tão diferente. Basicamente a curva aqui muda um pouco uma da outra. Só que o que vai mudar a condição é a quantidade de a quantidade por questão de folha, né? Ou seja, cada micronutriente a planta precisa de uma quantidade diferente, né? Seja questão de cobre, de ferro, de zinco, de manganês. Aqui pode notar, né? No caso do chuchu, possivelmente essa curva iniciar aqui quando inicia a fecundação do fruto e vai se estendendo. O chuchu tem um ciclo mais longo de produtividade, muito mais longo que a da abóbora híbrida que eu citei. As principais doenças e pragas, a antracnose, basicamente, né, ela vai aparecer com manchas marrons escuras, pode se juntar e provocar queima nas folhas, nas amas e nos frutos, né, provocando lesões. Essas lesões aqui, ó, quando tu vai comprar no mercado, né, isso aqui já diminui o valor agregado do fruto, né, porque acaba ficando um fruto feio. Esse aqui está totalmente destruído. A folha aqui pode notar visivelmente que ela está perdendo muita área foliar, né. E isso aqui, ó, reduz muito a produtividade, né, porque quanto mais sol a planta conseguir captar, mais potencial ela tem de produzir, né. É aqui que ela vai causar danos aqui, ó, a questão de frutos, aparecer em formas de, como que ela aparece em formas de mofo rosado em cima das manchas. As condições favoráveis à doença, o excesso de água, temperaturas, umidade alta favorece a doença, ou seja, se tu for irrigar, ou seja, se tu criar um microclima, tiver muito fechado teu, teu parreiral de chuchu, né? Basicamente isso vai favorecer essa doença, ou seja, tem que estar entrando o sol, tem que estar entrando o ar, a umidade tem que estar adequada, ou seja, muitas vezes pode ser mais interessante tu usar o sistema de gotejamento, né, para evitar molhamento de folha. O controle é eliminar restos culturais, como eu falei, né, tu limpar todos os ramos de chuchu e levar para outro local, para que seja decomposto, né, utilizar fungicidas recomendados para a cultura. Mancha zonada, essa é uma doença muito importante para a questão das curcubitáceas, né? E no chuchu também não é diferente, né? Aparece principalmente nas folhas, inicialmente nas mais velhas. As manchas nas folhas começam com pequenas lesões encharcadas e vão aumentando de tamanho sem forma definida. À medida que a mancha aumenta, o centro vai ficando branco e pode romper, formando buracos na folha. Quando se juntam essas lesões, provocam queda nas folhas. Simplificando, basicamente aparecem essas manchinhas aqui e elas vão crescendo. E quando elas crescem, basicamente as necroses, esse centro vai caindo, ou seja, vai abrindo buracos na folha e isso vai se intensificando, né? As condições favoráveis é também excesso de água e umidade que favorece a doença, ou seja, umidade elevada, né? Ou seja, aquele manejo que tu fazer de ter a população adequada de chuchu, de tu tirar os ramos velhos, mortos e ou seja, tu manter o chuchuzal entrando luz é muito importante, né? E basicamente o controle é fungicida química, evitar molhamentos excessivos com irrigação e cultivos próximos de curcubitáceas, ou seja, é basicamente como ocorre outras curcubitáceas, né? É essencial tu não ter, digamos, melão, melancia ali perto, abóbora desse cultivo. O it também, que vai ser que vai aparecer aqui na nossas folhas, que é um mofo branco, aparece em cima das folhas, né? Parece um mofinho meio empoeirado, né?
E ele basicamente vai causar intensa desfolha quando ataca com bastante severidade, né? E as condições dele, né, ocorrem em baixa umidade e temperaturas amenas, né? Ao contrário das outras doenças que ocorrem em alta umidade. Basicamente, fungicida química e outros produtos alternativos. Isso aqui é outros compostos que podem controlar o IT, no caso. Principais pragas e doenças, a broca da ácida dos frutos, né? Ou também pode chamar a broca do chuchuzeiro, né? A Diapanania nitidalis, que é basicamente uma mariposinha, né? Que ela deposita tanto nos frutos, ramos, no talinho das folhas, né? Ela basicamente vai entrar e vai comer o miolinho, e isso basicamente vai causar grande dano, né? Dano direto no fruto, né? Tu não vai comprar um fruto que vai ter isso aqui, né? Ele perde muita qualidade, basicamente tu tem que descartar um fruto que é atacado severamente por essa broquinha, né? O controle é inseticida específico, né, no caso. E também tu ter atenção para os inimigos naturais dela é uma medida interessante, né? Tem algumas vespinhas que eu vou visito nessa broquinha. O nematóide da galha, esse aí tem que ter atento na hora que tu for instalar o cultivo, né? Porque basicamente tu vai colocar todo um parreiral, toda uma estrutura, tu vai gastar uma quantidade bem elevada de dinheiro por hectare. E no fim, se tiver com nematóide, você vai reduzir muito a produtividade. Mesmo o chuchuzeiro tendo uma raiz extremamente agressiva, né? E consiga manter reserva, ele é muito afetado por questão de nematóide, né? O que dá para fazer se caso tem algum pouco de nematóide, né, na área, né? É a questão de tu manter matéria orgânica, né? Ou seja, tu colocar nabo, ervilhaca, aveia no inverno, tu usar crotalária, pode ser uma alternativa, né? E calda de defunto também seria uma alternativa boa para reduzir o inox de nematóide. Os sintomas basicamente por causa dano na raiz, vai reduzir, né, a absorção de água, nutrientes, isso vai se refletir em toda a estrutura da planta, seja produtiva, seja no vigor dela, seja na questão visual. Aqui os produtos fitossanitários recomendados aqui para doenças, ou seja, tem mais doenças aqui, né, como ceptosporiose, mancha angular, crestamento gomose, míldio. Mas o objetivo nas doenças anteriores por ser as principais e mais agressivas do chuchuzeiro. Aqui estão descritos os grupos químicos, né, para o controle, né, mas tem que atentar uma coisa, que esses grupos químicos de alguns produtos não contemplam a cultura do chuchuzeiro. Ou seja, é importante tu dar uma selecionada bem na bula dos produtos que vai ter para chuchu, mas grande parte desse princípio ativo que estão registrados tá tudo certinho. Pode utilizar. Aqui a questão das pragas, né? A lagarta da rosca, a mosca branca ataca aqui, como falei, brócolis cucurbitacea vai ser a broquinha que eu falei anteriormente, né? Traz tomateiro, tripos, ácaros rajados, pulgões, os ácaros também, em questão de pouca chuva e condição seca, eles podem desenvolver grande quantidade, né? O que dá para usar? Dá para usar ácaro predador para atacar eles, né? Reduzir a população, ou pode tirar esses grupos químicos aqui para o controle, né? Os produtos comerciais tem que dar uma pesquisada em quais seriam bem certinho, mas basicamente esses grupos aqui estão registrados para os chuchuzeiros. Colheita e classificação. A colheita dele é um negócio muito rápido de desenvolvimento, né? Entre 14 e 15 dias após a fecundação tu já tem um chuchu do tamanho padrão comercial, né? E basicamente tu já pode colher ele, né? O que é o ideal quando tu tem, digamos, uma grande área de chuchu? É tu executar a colheita nos períodos de 1 a 3 dias, né? Com qual objetivo? Para não deixar o chuchu passar do ponto, para tu ter um padrão mais uniforme de produção, né? Planta de sistema SPDH, ou seja, sistema de plantio direto de hortaliça, né? Em média, cada planta produz entre 600 e 700 frutos, cerca de 300 kg de fruto
por planta por hectare por 300 kg de frutos por planta em uma safra, no caso. Ou seja, um pé de chuchu produz 300 kg, né? Isso aí, tô colocando na população aquela gira em torno de 60 toneladas e 90 toneladas de chuchu por hectare, né? Isso é uma produção bem elevada, né? Os frutos, né, tu vai classificar conforme o tamanho, forma, qualidade. Como eu falei, tem diversos tipos de chuchu, né? E conforme que tu vai oferecer para o produtor, tu vai vender ele, né? Tu pode vender ele em caixas de 20 quilos para ser distribuição e vender diretamente ao consumidor como em embalagens, né? Aqui, aqui a colheita, né, do chuchu, aqui as caixas de 20 quilos, aqui as pequenas embalagens, né, as caixas de 12 quilos. Basicamente tu pode colocar em mercados, feiras, basicamente era isso dessa parte. Aqui algumas referências. Queria meu muito obrigado pela atenção de todos até agora. E seria isso da minha parte.